Olá pessoal, vamos para mais uma aula do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre química orgânica e vamos começar a entender como são as cadeias carbônicas, como é que nós vamos representar. Mas antes da gente falar sobre as cadeias, vamos entender um pouquinho da história da química orgânica. Vocês sabem o que é a química orgânica e o que ela estuda? Tudo começou com uma teoria chamada teoria da força vital. Ela foi proposta por Berzelius, que foi um químico sueco, e ele tentou sintetizar compostos orgânicos em laboratório. Para ele, os compostos orgânicos são aqueles que estão presentes nos seres vivos, seja de origem animal, vegetal ou humana. Como ele não conseguiu sintetizar esses compostos orgânicos em laboratório, ele concluiu que os seres vivos tinham uma força especial onde os compostos orgânicos só podiam ser produzidos pelos próprios seres vivos. Não poderia ser possível obter esses compostos de uma forma sintética, de uma forma laboratorial. Porém, um químico alemão chamado Wöhler, no ano de 1828, conseguiu fazer a síntese de uma substância orgânica a partir de uma substância inorgânica. Ou seja, ele fez a produção de um composto orgânico dentro do laboratório. Ele pegou um sal inorgânico chamado cianato de amônio e obteve a ureia, que é uma substância excretada na nossa urina. Sendo assim, ele acabou derrubando a teoria de Berzelius da força vital. Então aqui nós temos o sal cianato de amônio sendo transformado na ureia, que é a substância orgânica. Percebam que nós temos a presença do elemento carbono. Quando foi em 1860, um químico francês chamado Berthelot lançou também um livro mostrando que a partir do elemento carbono e alguns outros elementos, era possível obter qualquer composto orgânico de forma sintética, de forma analítica. Sendo assim, a química orgânica passou a ter uma nova definição. Ela ficou conhecida como a química do carbono. Então, todos os compostos que possuem carbono, alguns em pequenas quantidades, outros em cadeias bem maiores, são pertencentes à química orgânica. E um dos maiores representantes da química orgânica é o petróleo. O petróleo, para quem não conhece, ele é uma mistura oleosa homogênea, ou seja, ele é um óleo preto. E dentro dele nós temos vários compostos orgânicos chamados de hidrocarbonetos. Hidro, que vem do elemento hidrogênio, carboneto, elemento carbono. Então, sendo assim, a química orgânica vai estudar tudo que tem elemento carbono em sua composição. E, é claro, os compostos que fazem parte dos organismos vivos, sejam os animais, os vegetais ou o próprio ser humano. A primeira coisa que a gente tem que entender quando falamos sobre a química orgânica é que todas as cadeias orgânicas são compostas pelos elementos ametais e elas terão ligações covalentes na sua estrutura. Então, antes de mais nada, nós vamos lembrar como são as ligações desses elementos, tá? Então, a química orgânica ela vai trabalhar com os elementos que vão lá da família 14 até a família 17 da tabela periódica. Então, elementos que vão ter 4, 5, 6 ou 7 elétrons na sua camada de valência. Portanto, esses elementos sempre vão ganhar elétrons para completar o seu octeto. Por isso, eles vão fazer ligações covalentes. O primeiro elemento que vai aparecer aí é o próprio carbono, da família 4A. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência dele, portanto, ele vai fazer 4 ligações. O que a gente vai ter que ficar atento em como essas ligações podem ser. Então, elas podem ser 2 ligações duplas, podemos ter 4 ligações simples, podemos ter uma ligação dupla e 2 simples, e também podemos ter uma ligação tripla e uma ligação simples. A única ligação que não ocorre é a ligação quádrupla. Então, dentro das ligações covalentes, o máximo de ligações permitido entre 2 elementos é a ligação tripla, que corresponde ao compartilhamento de 3 pares de elétrons. Na família 5A, os maiores representantes que vão aparecer na química orgânica serão o nitrogênio, para formar os compostos nitrogenados, e em algumas moléculas o fósforo, que é o elemento de símbolo P.
Como eles têm 5 elétrons na camada de valência, eles vão fazer 3 ligações para completar o octeto. Então, essas ligações podem ser tripla, podem ser as 3 ligações simples, ou então pode ser uma ligação dupla e uma ligação simples também, tá? Tudo vai variar de composto para composto. Da família 6A, que são a família dos calcogênios, que é a família 16, os 2 representantes importantes da química orgânica serão o oxigênio, que vão formar os compostos oxigenados, e o enxofre. Como eles têm 6 elétrons na camada de valência deles, eles vão ganhar 2 elétrons para completar o octeto, portanto farão 2 ligações, que pode ser uma única ligação dupla ou 2 ligações simples. E aqui nós vamos ter elementos que têm o mesmo comportamento, que vão fazer uma ligação, que vai ser os halogênios da família 7A ou 17, que está representada pelos elementos cloro, bromo, iodo e flúor, sendo que os 2 primeiros elementos são os mais comuns e os mais usados, principalmente na indústria. E o hidrogênio, que por estar na família 1A, nós temos que lembrar que ele é uma exceção. Ele só está na família 1A porque ele tem um elétron na camada de valência dele. Porém, ele não pode perder esse um elétron como os demais metais. Ele se comporta como ametal, portanto, ele vai ganhar um elétron para se estabilizar como gás nobre hélio. Portanto, ele vai fazer uma ligação apenas, assim como os elementos da família 17 ou 7A. Então, todos terão apenas um tracinho. Esse é o princípio básico da química orgânica. Então, nós temos que ficar atentos, porque nós temos que estabilizar todos os elementos e eles têm que ter as ligações correspondentes. Isso significa que, por exemplo, o hidrogênio não pode fazer mais do que uma ligação. Então, não pode ter 2 ou 3 traços para o elemento hidrogênio. Assim como elementos que têm que fazer 3 ligações ou 4, precisam realizar todas essas ligações. Aí, para a gente representar as cadeias carbônicas, nós temos várias fórmulas, e eu vou apresentar elas para vocês, tá? Geralmente, algumas são mais usadas do que outras. A primeira fórmula estrutural que nós vamos ter é a fórmula estrutural de Kekulé, que foi um dos primeiros a fazer postulados, a falar de ideias da química orgânica. A fórmula estrutural de Kekulé, ela tem essa estrutura, onde vocês vão observar todos os elementos. Então, eles vão colocar elemento por elemento, ó. Então, observem que, por exemplo, esse primeiro carbono aqui, ele tem 3 hidrogênios ligados a ele, e além dos 3 hidrogênios, a quarta ligação dele é com esse outro carbono. E o carbono da direita vai ter ligação com o carbono e ligação em mais 3 hidrogênios, tá? Observe uma coisa importante. Onde faltar ligação para qualquer elemento, não importa se é carbono, se é oxigênio, se é nitrogênio, nós sempre vamos colocar o hidrogênio para completar as ligações, tá bom? Aqui do lado nós temos uma molécula com 4 átomos de carbono na sua estrutura. E aí, cada átomo desse carbono tem que fazer 4 ligações. Portanto, o primeiro vai possuir 3 hidrogênios na estrutura. O segundo carbono vai possuir apenas 2, porque já fez ligações entre 2 carbonos. O terceiro carbono vai ter 2 hidrogênios apenas, porque já fez ligação com 2 carbonos. E o último, como ligou só em um carbono, vai fazer ligação com 3 hidrogênios, tá? A fórmula de Kekulé, ela facilita para a gente fazer a contagem dos átomos e escrever a fórmula molecular. Porém, ela é uma fórmula que tem uma poluição visual, então ela não é tão utilizada. A outra fórmula que vai ser bastante utilizada é a fórmula estrutural condensada. A palavra condensada significa agrupado. Então, em vez de nós colocarmos ligação por ligação, nós vamos agrupar os átomos de acordo com os grupos iguais. Então, nós temos 2 tipos de fórmula condensada. Essa primeira, onde nós fazemos o agrupamento dos elementos, dos átomos do hidrogênio. Então, percebam que todos os hidrogênios, ó, foram agrupados, e aí a gente coloca só o elemento seguido do número, a quantidade dele. Ou então, nós vamos ter a fórmula condensada, onde as ligações também serão omitidas. Então, observem que nessa primeira fórmula, ó, as ligações não foram omitidas. Essa segunda fórmula, ela é igual à primeira, só que nós omitimos as ligações entre os átomos, nós colocamos apenas os átomos, ok? Então, para fazer a interpretação dessa fórmula que nós temos aqui, nós temos que ficar atentos à quantidade de hidrogênios que estão ligando naquele elemento, para saber se é uma ramificação ou não.
Geralmente, quando aparecer uma estrutura entre parênteses, significa que ela é ramificação. E o número que aparece do lado de fora, ele vai colocar o número de vezes que aquela ramificação vai se repetir. Tá? Então, a fórmula condensada é uma das mais utilizadas e pode ser de duas maneiras. Com apenas alguns átomos condensados e as ligações aparentes, como aqui do lado esquerdo, ou onde a gente vai omitir tudo. E aí nós vamos fazer a condensação de todas as ligações. As ligações não vão aparecer aqui na estrutura. Tudo bem? Uma outra fórmula bastante utilizada é a fórmula estrutural simplificada, bastão ou fórmula de linhas, que a gente fala. Essa fórmula ela vai ser feita realmente com linhas. Então, ela não vai ter os elementos presentes. Cada ponta dessa significa que nós temos um átomo de carbono. Então, se nós olhássemos essa molécula aqui, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono na sua estrutura principal. Os dois traços que aparecem aqui no meio, ó, indica que é uma ligação dupla entre esses carbonos. Assim como aqui na extremidade, esses dois traços também indicam que é uma ligação dupla. Para fazer a contagem dos hidrogênios, nós vamos prestar atenção, por exemplo, esse último carbono aqui, ele só fez uma ligação. Então, ele vai ter 3 hidrogênios ligados nele. Então, vai continuar respeitando a regra de que o carbono faz 4 ligações químicas. E a última fórmula que nós temos, que não é tão utilizada, mas é importante conhecermos, é a fórmula molecular, que a gente já viu na química inorgânica também, que é a estrutura da molécula quanto à quantidade de átomos. Então, a gente só vai colocar os átomos e colocar a quantidade total. O problema da fórmula molecular é que ela não consegue nos mostrar a estrutura. Então, por exemplo, observem aqui nesse composto que nós temos, aqui nesse composto a presença de uma dupla ligação. Ó. Se nós não fizermos a fórmula estrutural, nós nunca vamos saber que aqui tem uma dupla ligação. Por isso que a fórmula estrutural é muito importante. Para fazer a fórmula molecular, é só a gente fazer a contagem. Então, nós temos, olha, 1, 2, 3 carbonos. Portanto, é C3. Hidrogênios. Nós temos desse lado 3 hidrogênios e aqui desse lado mais 3. Portanto, serão 6 hidrogênios. E apenas um átomo de oxigênio, que é esse daqui. Então, é só um O. Então, a fórmula molecular desse composto é C3H6O. A sequência tem que ser C, H, O, N, P e S. Essa é a sequência mais indicada para escrever os átomos de uma ligação covalente. Para encerrar essa aula introdutória, nós vamos falar da classificação dos carbonos, que vai ser muito útil ao longo do estudo de química orgânica. Então, a classificação dos carbonos, ela vai servir para depois nós classificarmos as cadeias, quando eu for falar de cadeia ramificada e cadeia normal, e vai servir para falar também das funções orgânicas, quando vocês ouvirem que temos um álcool primário, um álcool secundário, um álcool terciário. Essa nomenclatura tem a ver com a classificação dos carbonos. E esses carbonos que estão dentro da cadeia, todos são classificados. De acordo com qual critério? Em quantos carbonos eles se ligam. Então, nós temos 4 tipos de carbono. O carbono primário é aquele carbono que vai se ligar a apenas mais um átomo de carbono na cadeia carbônica. O carbono secundário é aquele que vai se ligar em 2 carbonos na cadeia de carbonos. O carbono terciário vai se ligar em mais 3 carbonos e o carbono quaternário vai se ligar em 4 carbonos, portanto, ele não terá hidrogênio na estrutura dele. Então, todos os carbonos de uma cadeia têm que ser classificados de acordo com esse critério. Vamos ver aqui os exemplos. Então, o primeiro exemplo nosso pede para a gente escrever a fórmula molecular do composto a seguir. Então, nós temos aqui a fórmula bastão ou simplificada. Então, nós não temos carbonos e hidrogênios. Então, o que a gente vai colocar? Nós vamos contar as extremidades. Então, cada extremidade é um carbono. Então, nós temos 1, 2, 3,
4, 5 carbonos. Portanto, a fórmula vai ser C5. Agora, para colocar os hidrogênios, a gente vai fazer uma contagem. Então, por exemplo, esse primeiro carbono que nós temos aqui, ó, ele tem uma ligação só. Então, ele vai ter, para completar as 4 ligações dele, vai ser necessário que ele tenha 3 hidrogênios. Esse carbono aqui do meio, ele fez 1, 2, 3 ligações com carbono lá em cima. Portanto, esse daqui do meio, ele vai ter apenas um hidrogênio. Esse carbono aqui de cima na ponta, ele fez uma ligação só com o carbono lá de baixo. Portanto, ele vai ter, ó, 3 hidrogênios, que é o que vai completar a 4ª ligação dele. Esse carbono aqui de baixo fez 2 ligações, são 2 tracinhos perto dele. Portanto, ele terá 2 hidrogênios. E o último carbono aqui da sequência na ponta fez uma ligação só, portanto, terá 3 hidrogênios. Agora é só nós fazermos a somatória. 3 mais 2, 5, com mais 1, 6, com mais 3, 9, com mais 3, 12. Portanto, será C5H12. Essa é a fórmula molecular desse composto. Vamos fazer agora mais um exemplo. Dessa vez com uma cadeia que é fechada. Então, a cadeia fechada é aquela que todos os carbonos estão ligados entre si. E elas vão ter as formas geométricas. Então, se for uma cadeia com 3 carbonos, nós vamos ter um triângulo. Com 4 carbonos, um quadrado. Com 5 carbonos, que é esse caso, um pentágono. Com 6 carbonos, um hexágono. Então, a gente vai desenhar as formas geométricas. Então, aqui é só a gente fazer a contagem também. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Percebam que aqui o elemento que aparece é o cloro. Então, ele não é contado como carbono, ele é um outro elemento. Então, nós temos 5 carbonos. Os hidrogênios, nós teremos para cada um desses carbonos que eu circulei. Então, nós temos aqui nessa ponta 2, aqui nessa pontinha mais 2, aqui nessa ponta mais 2, aqui mais 2. Então, nós temos 2, 4, 6, 8. Esse carbono aqui, ele já fez 3 ligações, porque ele ligou no cloro também. Portanto, ele vai ter apenas um hidrogênio. Então, vai ficar C5H9. E o elemento Cl, que é o cloro. Essa é a fórmula molecular desse composto. Agora, para a gente finalizar, vamos fazer uma a respeito dos carbonos. Então, ele pede para que a gente identifique quantos carbonos primários e quantos carbonos secundários nós temos nessa molécula. Então, nós vamos olhar primeiro os carbonos primários, que são aqueles que se ligam em apenas mais um carbono. Então, nós temos aqui na ponta um carbono que é primário, que ligou somente nesse carbono aqui de cima. Nessa outra ponta, nós temos mais um carbono primário. E, por fim, na ponta do lado direito, mais um carbono primário. Então, nas extremidades é onde estarão os carbonos primários. Portanto, serão 3 carbonos primários. Os secundários, nós teremos esse aqui, que é secundário. Esse aqui que é secundário e esse aqui que é secundário, porque ligaram em 2 carbonos. Então, nós também teremos 3 carbonos secundários. E o que não foi pedido para classificar, mas que também existe, é esse aqui, que é terciário. Ele ligou em 3 carbonos, um em cada lado e mais o que está aqui embaixo para fazer a ramificação. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima aula, que falaremos sobre classificação de cadeias carbônicas.